Essa é mais uma história do Reddit em fio. Comprar a primeira casa deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. Eu tinha passado anos economizando, anos abrindo mão de viagens, de roupas novas, de sair com os amigos. Cada centavo que sobrava ia para aquela conta poupança com um único objetivo: ter um lugar que fosse meu. Não precisava ser grande, não precisava ser luxuoso, só precisava ser meu. E quando finalmente consegui, quando assinei aqueles papéis e recebi as chaves, eu chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de realização. Eu tinha conseguido. Sozinha. A casa era simples. 2 quartos, uma sala pequena, cozinha que precisava de alguns reparos. Mas tinha um quintal. Um quintal com espaço suficiente para eu plantar algumas flores, colocar uma mesinha, talvez adotar um cachorro um dia. Era perfeita para mim. Nos primeiros dias eu estava nas nuvens. Pintei as paredes de um tom de azul claro que sempre quis ter no meu quarto. Arrumei cada cômodo com carinho. Conheci alguns vizinhos que pareceram simpáticos. Até que eu conheci ele. Seu nome era Marcos. Morava na casa ao lado da minha, uma construção antiga, bem maior que a minha, mas visivelmente mal cuidada. O primeiro contato foi estranho. Eu estava no quintal, medindo onde colocaria um varal, quando ele apareceu na cerca que dividia nossos terrenos. Você é a nova moradora? Ele perguntou sem nem se apresentar. Sou. Prazer, eu sou. Você vai pintar essa casa? Ele interrompeu, apontando para a minha fachada. Já pintei por dentro, ainda vou fazer a frente. Por quê? Que cor você vai usar? Achei a pergunta estranha, mas respondi. Pensei em um bege claro, ou talvez um branco gelo. Por quê? Ele fez uma careta. Cores claras demais chamam muito a atenção. Desvaloriza o bairro. Eu, no seu lugar, deixaria como está. Eu ri achando que era brincadeira. Mas ele não riu de volta. Tá. Obrigada pela opinião. Virei e voltei para dentro, desconfortável. Aquilo deveria ter sido um sinal. Na semana seguinte, pintei a frente da casa. Um bege suave, nada extravagante. Ficou lindo. 2 dias depois, Marcos bateu na minha porta. Você viu o que fez? Essa cor tá espalhafatosa demais. Todo mundo na rua tá comentando. Eu olhei para ele, confusa. Espalhafatosa? É bege. É chamativo. Você devia ter consultado os vizinhos antes. Consultar? É a minha casa. Ele bufou e foi embora, resmungando algo sobre gente sem consideração. E assim começou. Toda semana, era uma reclamação nova. Meu carro estava estacionado torto na frente da minha própria casa. Eu tinha cortado a grama tarde demais e os restos voaram para o lado dele. Eu tinha colocado música instrumental, baixinha, às 15 horas de uma terça-feira. E ele bateu na porta dizendo que estava insuportável. Quando comecei a reformar a cozinha, ele foi até o condomínio. Mesmo sendo casas separadas, havia uma associação de bairro reclamar que o barulho da obra era abusivo. Isso às 14 horas. Em pleno horário permitido. Eu tentava ser educada. Tentava explicar. Mas nada nunca era suficiente. 3 meses depois de eu ter me mudado, aconteceu o impensável. Era um sábado de manhã. Acordei com barulho de marteladas. Abri a janela e quase não acreditei no que vi. Havia homens no meu quintal, construindo uma cerca, bem no meio do terreno. Corri lá fora de pijama mesmo. Com licença. O que vocês estão fazendo? Um dos homens, um senhor de uns 50 anos, pareceu confuso. Estamos instalando a cerca. Foi o proprietário que contratou. Proprietário? Eu sou a proprietária. Ninguém me pediu para construir cerca nenhuma. Nesse momento Marcos apareceu, com aquele sorrisinho que eu já conhecia bem. Ah, você acordou. Deveria ter avisado que ia fazer barulho cedo, né? Ele disse com falsa inocência. Marcos, o que é isso? Por que tem gente construindo uma cerca no meu terreno? No seu terreno? Ele riu. Essa parte aqui sempre foi minha. Você que invadiu quando colocou aquele varal. Eu olhei para onde ele apontava. O varal que eu tinha instalado, uns 2 metros da divisa original entre nossos quintais. Isso é absurdo. A divisa é ali, na cerca velha. A cerca velha está errada. Meu avô construiu essa casa. Eu sei exatamente onde termina meu terreno. E essa parte, ele apontou para uma faixa de quase 3 metros do meu quintal, sempre foi minha. Mandei os homens embora. Ou tentei. Mas Marcos já tinha pagado e eles tinham um contrato. Liguei para a polícia. Vieram, ouviram os 2 lados, e disseram que era questão civil e que eu precisava resolver com um advogado. Passei o fim de semana inteiro pesquisando, desesperada. Segunda-feira bem cedo fui ao cartório onde tinha registrado a compra da casa. Pedi uma cópia da escritura, da planta, de tudo. E quando o funcionário abriu os documentos, algo interessante apareceu.
Senhora, pela medição aqui, seu terreno tem 250 metros quadrados, correto? Sim. E essa divisa aqui? Ele apontou para o desenho. Está exatamente onde a senhora disse. Inclusive, há uma anotação antiga aqui de 1978, sobre uma disputa de divisa nesse mesmo endereço. Meu coração acelerou. Disputa? Sim. O proprietário anterior da casa ao lado, imagino que seja a casa desse seu vizinho, tentou registrar uma expansão irregular do terreno. Foi negado judicialmente. Está tudo documentado aqui. Eu sorri. Pela primeira vez em semanas, eu sorri. Peguei todos os documentos e fui atrás de um advogado. Expliquei a situação. Ele olhou os papéis, olhou para mim e disse: "Isso aqui é mais sério do que você imagina." Como assim? Essa anotação de 1978. Ela não é só sobre o terreno entre vocês dois. Tem várias anotações. Seu vizinho, ou melhor, a família dele, tem um histórico de tentar expandir ilegalmente o terreno. Olha aqui. Ele apontou para várias marcações. Não só na divisa comigo, mas com outros vizinhos também. Eles tentaram invadir o terreno da frente em 1982. Tentaram registrar parte da calçada como propriedade privada em 1995. E tem mais. Como assim? Essa anotação de 1978. Ela não é só sobre o terreno entre vocês dois. Tem várias anotações. Seu vizinho, ou melhor, a família dele, tem um histórico de tentar expandir ilegalmente o terreno. Olha aqui. Ele apontou para várias marcações. Não só na divisa comigo, mas com outros vizinhos também. Eles tentaram invadir o terreno da frente em 1982. Tentaram registrar parte da calçada como propriedade privada em 1995. E tem mais. Quanto mais ele mostrava, mais eu entendia. Marcos não estava fazendo isso só comigo. Era um padrão. Então o que eu faço? Você tem duas opções. Primeira, entrar com uma ação individual contra ele, provar que o terreno é seu, pedir a retirada da cerca. Pode levar meses, talvez anos. Meu estômago apertou. Ou você conversa com os outros vizinhos que foram afetados ao longo dos anos e entra com uma ação coletiva. Com esse histórico todo, é possível até pedir uma investigação maior. Se ele registrou documentos falsos, isso é crime. Passei a semana seguinte batendo de porta em porta. Conversei com a vizinha da frente, Dona Cláudia, que tinha mais de 70 anos. Ela quase chorou quando mostrei os documentos. Eu sabia. Ela disse: em 1982, o pai do Marcos colocou uma cerca que avançava quase 1 metro no meu terreno. Eu não tinha dinheiro para advogado na época, acabei aceitando. Conversei com seu João, 3 casas abaixo. Mesma história. Uma reorganização da divisa que nunca fez sentido. No total, encontrei 5 vizinhos que tinham sido afetados ao longo de décadas pela família do Marcos. Marcamos uma reunião. Todos levaram documentos antigos, fotos, escrituras. E entramos juntos com a ação. A investigação levou 3 meses. Durante esse tempo, Marcos agiu como se nada estivesse acontecendo. A cerca continuava lá, no meio do meu quintal, me provocando todos os dias. Mas eu esperava, porque eu sabia o que estava vindo. Quando o resultado saiu, foi melhor do que eu imaginava. Não só a cerca foi considerada ilegal e teve que ser removida imediatamente, como descobriram que Marcos tinha forjado documentos para registrar partes dos terrenos vizinhos como o dele. Ele foi obrigado a devolver todas as áreas invadidas. Não só a minha. Todas. Dona Cláudia recuperou seu jardim da frente. Seu João recuperou a lateral da casa dele. E Marcos, além de ter que pagar multa, ainda respondeu processo por falsificação de documentos. Mas a melhor parte, a parte que me fez sentir que tudo tinha valido a pena, foi o dia em que ele teve que sair da casa. Descobrimos, durante a investigação, que Marcos nem era o verdadeiro dono da casa. Ele morava lá de favor, como caseiro de um parente distante que era o proprietário real. E quando esse parente descobriu o que Marcos estava fazendo, as invasões, os documentos falsos, os processos, despejou ele imediatamente. Eu estava regando minhas flores, no meu quintal inteiro, quando vi o caminhão de mudança chegar. Marcos me viu. Nossos olhares se cruzaram. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não disse nada. Apenas pegou suas coisas e foi embora. Passaram-se alguns meses desde aquele dia. A cerca absurda foi retirada. Meu quintal voltou a ser do tamanho que sempre deveria ter sido. Plantei mais flores. Coloquei aquela mesinha que eu queria. Adotei um cachorro, um vira-lata caramelo chamado Pipoca, que agora corre feliz pelo quintal todas as manhãs. A casa nova do lado foi comprada por uma família jovem com 2 filhos pequenos. São vizinhos incríveis.
A gente faz churrasco junto nos fins de semana. Dona Cláudia plantou rosas no jardim que ela recuperou. Seu João construiu uma garagem lateral que ele sempre quis. Essa história me ensinou algo importante. Tem gente que conta com o cansaço dos outros, com medo, com a ideia de que não vale a pena lutar. Marcos contou que eu desistiria, que eu aceitaria a invasão porque era mais fácil do que enfrentar. Mas ele errou, porque quando você está certa, quando você tem a verdade do seu lado, vale a pena lutar, mesmo que demore, mesmo que seja cansativo. E às vezes, a maior vitória não é só recuperar o que é seu, é descobrir que você não está sozinha, que tem outras pessoas que passaram pelo mesmo, e que juntas, vocês são mais fortes do que qualquer invasor poderia imaginar. Se você está passando por algo parecido, não desista. Documente tudo. Guarde papéis. Tire fotos. Busque seus direitos. Porque sua casa, seu espaço, sua paz, tudo isso vale a luta. E no final, a justiça pode demorar. Mas quando chega, ela chega com força. Obrigada por assistir.